Dolala e dolala, uma história vai começar. Olá, galerinha, tudo bem? Viu? Conta uma coisa pra mim. Vocês gostam de bolo? Gente, eu amo bolo. Ai, bolo de morango e suspiro, então, nossa, é a minha paixão. A história que eu vou contar hoje é um presente. É sobre um presente muito especial. Quer saber? Então vem com a gente. Algum tempo atrás, o Joãozinho, um menino muito pobre, recebeu um convite. Um convite pra lá de especial. Ele chegou em casa e debaixo da porta tinha um convite. Era um convite lá do reino, porque seria o aniversário da princesa. Um aniversário de 10 anos. Ele, todo animado, correu contar para sua mãe. Mas a sua mãe falou que ele não podia ir. Ele olhou para sua mãe e perguntou: "Por que não, mamãe?" Então ela explicou: "Meu filho, a gente é muito pobre. A gente não tem dinheiro para comprar o presente para a princesa. Como que você vai ir numa festa de aniversário e não vai levar nada de presente?" Mas João era muito criativo, muito inteligente e ele não desistia fácil, não. Ele teve uma grande ideia. Saiu e pegou um martelo, um punhado de milho e uma toalha meio rasgada, mas ainda dava para usar. E sumiu o dia todo. Ele voltou com ovos, açúcar e trigo, porque o punhado de milho ele deu para a galinha e, em troca, ela deu os ovos. Com o martelo, ele trocou por 2 quilos de açúcar. E aquela toalha que não estava muito boa, ele trocou por um punhado de trigo. No caminho, ele também encontrou nozes e alguns morangos. Ele decidiu que ele ia fazer um bolo de aniversário para a princesa, porque ela ia ficar muito feliz, porque ele mesmo queria fazer. E realmente, aquela noite, ele trabalhou a noite inteira, colocou a mão na massa. E não foi literalmente, colocou a mão na massa. Ele fez a massa com todo cuidado, todo carinho, assou e no dia seguinte ele decorou. Com as nozes que ele encontrou no caminho, ele escreveu no bolo parabéns e feliz aniversário. E decorou com aquele morango que estava vermelhinho. Aquele cheiro de morango delicioso. Era o detalhe final do bolo. Ele estava muito feliz. Então, agora ele poderia ir no aniversário da princesa. E o grande dia chegou. Ele se pôs a caminho do castelo. Mas ele não contava com algumas coisas que iam acontecer no caminho. Ele segurando o bolo. Um bolo, gente, era um bolo de 3 andares. Um bolo maravilhoso. Olha só que lindo! E, realmente, ele tinha uma criatividade muito grande para enfeitar. Mas, pegou o bolo, se pôs a caminho e, de repente, apareceu um monte de pássaros. E vocês não vão acreditar. Os pássaros pegaram todas as nozes do bolo
aonde estava escrito parabéns e feliz aniversário. Mas João nem ligou, porque o bolo estava inteiro e ele ainda tinha aquele detalhe maravilhoso que era o morango. Então ele foi cantando: vou passear, vou levar um presente especial, um bolo magnífico, a princesa vai amar. E assim saiu cantando aquela canção que, vamos falar aqui, entre eu e você, nada a ver, né? Mas tudo certo. Ele prosseguiu. Mas na ponte, ele escutou uma voz: só pode passar quem pedágio pagar. Era um ogro. Sim, ele cobrava pedágio para as pessoas passarem na ponte. João não tinha nada de dinheiro. O ogro falou que queria um pedaço do bolo. Não, é o bolo para a princesa. Eu não posso. Se você não dar o pedaço de bolo, você não vai nem passar. Então, João teve que dar um pedaço do bolo pro ogro. Mas ele não ficou muito triste, não. Porque o restante do bolo estava ali, inteiro. E ele continuou o seu caminho, a cantar, feliz da vida. Muito feliz, porque aquele morango, gente, vocês não acreditam, o cheiro dele era de dar água na boca. E ali ele seguiu. Mas bem adiante tinha uma floresta e estava completamente escura. Era uma floresta bem fechada, então parecia que era noite ali. João, além de toda a decoração, ele também tinha feito umas velinhas com a ajuda da sua mãe. Mas as velinhas ele ia deixar para acender na hora que iria entregar o bolo. Mas, olhando toda aquela escuridão daquela floresta, ele teve que acender as velas. E lá se foram as velas do bolo da princesa. Mas mesmo assim, João estava feliz, porque afinal de contas, ele ainda tinha o bolo inteiro, quase inteiro, e os morangos deliciosos, que eram um enfeite, que era a surpresa principal. E ele tinha certeza que a princesa ia adorar. Pois é, mais adiante, já estava quase perto do castelo, ele já estava vendo o castelo lá na frente. Ele encontrou uma cigana linda, e junto com ela tinha um urso. E a cigana começou a dançar, a festejar. E João colocou o bolo bem ali no chão para poder também dançar. E ele se distraiu e começou a dançar. Vocês não acreditam. O urso chegou bem pertinho do bolo e comeu todo o bolo da princesa. Não! Gritou João, mas já era tarde demais. Ele só não comeu os morangos porque ele não gostava de frutas. Então ficou os morangos. João ainda estava feliz porque ele pensou: os morangos é o meu ingrediente principal. A princesa vai ficar muito feliz. E ele chegou no castelo. O soldado perguntou: qual é o seu presente para a princesa? Ele falou
esses morangos deliciosos, porque é o meu ingrediente principal da surpresa para a princesa. Você não pode levar. Por que não? A princesa é alérgica a morangos. Pronto. Agora João está completamente sem presente. Estava sem as nozes, estava sem o bolo, está sem as velas e agora nem o morango ele podia entregar. Ele entrou sem nenhum presente para a princesa. E ali todos os convidados estavam entregando os presentes. E a princesa estava feliz. Mas a carinha dela dizia que não era muito, não. Cada vez que alguém entregava um presente, ela agradecia, sorria gentilmente, mas, sinceramente, não aparecia que ela estava feliz com o que ela estava ganhando. E, de repente, chegou a vez de João. Ele sem nada na mão. Ele foi logo se justificando e começou a contar tudo o que tinha acontecido com ele até ele chegar no castelo. Ele contou sobre os pássaros, sobre o ogro, sobre a floresta escura, sobre a cigana e o urso. E contou também do seu ingrediente principal, que eram os morangos, e que o soldado não tinha deixado entrar. A princesa começou a bater palmas e começou a sorrir, feliz da vida. Os outros convidados não entenderam nada, porque aquele menino estava sem nenhum presente e ela estava tão feliz, ao contrário de tudo que ela tinha recebido, e que eram presentes muito valiosos. A princesa começou a bater palma e começou a explicar. João, eu estou muito feliz porque você me deu o melhor presente de aniversário da minha vida. Você me deu uma história, e uma história ainda de aventuras. Muito obrigado, João. Eu amo ouvir histórias e você animou o meu aniversário. Muito obrigada. E a partir daquele dia, a princesa e o João se tornaram os melhores amigos. E João, que adorava contar histórias, sempre que se encontrava com a princesa, contava uma história nova. E este foi o melhor presente que ela recebeu até hoje. E você? Qual foi o seu melhor presente de aniversário que você recebeu? Gostou? Então não esquece, vai lá no canal Fada Neu Conta, que tem muito mais, tem muitas histórias maravilhosas. Assim como a princesa, você vai adorar. E aí, galerinha, gostaram da nossa história de hoje? João era realmente esperto, né? E tinha um talento enorme, né? Para fazer bolo, para decorar e principalmente para pensar, né? Então, a história que eu contei hoje é João esperto leva o presente certo. Gostaram? Eu também adorei. Amei esses morangos, então, o ingrediente que ele colocou, maravilhoso. Conta pra mim, vocês já estão inscritos lá no canal? Vocês já me presentearam com a presença de vocês lá? Já deixaram o seu like? Já contaram e divulgaram para outras pessoas? Não esquece, conto com vocês para nossa página crescer, 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 crescer cada vez mais e a gente presentear muito mais pessoas. Porque no nosso canal é para todas as idades, desde 0 a 100 anos.